esse relatório ele tem como objetivo apresentar, a gente faz ele para o Conselho Municipal também, onde faz a prestação de contas, e também aqui no Poder Legislativo, na Câmara Municipal, das nossas atividades desenvolvidas no município de Serranópolis do Iguaçu, referente às políticas que pertencem à assistência social. Pode passar, Lili. Então, a assistência social ela é dividida em níveis de proteção. Dentro da proteção social básica, nós desenvolvemos alguns serviços. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos entre setembro a dezembro de 2024, do público, né, que são crianças e adolescentes, até de 0 a 17 anos, nós atendemos um total de 103 ativos, né, que são crianças ativas que participam das atividades. De 18 a 59 anos, entre mulheres e homens, nós temos 98 pessoas. E o público a partir de 60 anos, nós temos 85 idosos. Então, essas são as pessoas ativas e inscritas nos serviços que nós ofertamos dentro do CRAS. As famílias que são acompanhadas dentro do PAIF, que é o Serviço de Proteção Integral, né, à família, nós temos 18 referenciadas de setembro a dezembro, enquanto a questão de benefícios eventuais, né, que são os nossos benefícios estipulados na nossa lei de benefícios eventuais da assistência social. Auxílio funeral, concedidos, né, liberados para as famílias que se enquadram nos critérios. Foram 3. Auxílio natalidade, 4 liberados, e outros benefícios que estão entre a cesta básica e também aquela cesta de frutas, né, que são para os idosos acamados e idosos em situação de vulnerabilidade, está dentro desse 68. Então, entre setembro a dezembro. Do programa, né, que é o programa de atendimento a adolescentes autores de ato infracional, que prestam serviços ao serviço à comunidade, nós não temos nenhum ativo no momento. A gente só teve no ano passado, antes desse período do relatório, mas ele não era mais nem adolescente, então ainda hoje a gente pode comemorar que temos um número negativo nisso no nosso município. Então, o total, dentro da proteção básica, nós temos um total aí de 479 desse quadrimestre. Em questão da aprendizagem profissional, os nossos jovens aprendizes, que nós temos a lei que estipula, né, a contratação de aprendizes. Nós terminamos aí o ano de 2024, o quadrimestre, perdão, com 6 jovens aprendizes ativos. Também eles tiveram a formatura do SENAC e eles finalizaram esse contrato da aprendizagem. A nossa lei, ela estipula a contratação de 8 jovens, porém 2 pediram desligamentos, por isso nós ficamos só com o número de 6. Como você não pode colocar um jovem aprendiz no meio do contrato, no meio do curso, devido à lei da aprendizagem, permaneceu então com 6. Não tem como colocar 2 ali com o curso iniciando, né? Porque tem que seguir um cronograma da aprendizagem profissional. Dentro da nossa proteção especial, que é o outro nível de proteção, que hoje nós não temos CREAS, mas nós temos a proteção especial, que tem a assistente social, a Daiane, e a psicóloga Larissa, que fazem esse trabalho, nós tivemos um total de setembro a dezembro. 33 famílias acompanhadas, né, que são os acompanhamentos realizados. Os atendimentos psicológicos foram 13, mas esse atendimento, só para esclarecer, eles não são de cunho individual e terapêutico. Eles são mais voltados para orientações e identificação de demandas para encaminhamentos também de saúde. Então, dentro da assistência social, nós não fazemos atendimentos terapêuticos de saúde, fazemos mais numa atenção psicossocial. Então, você identifica as demandas e faz ali alguns trabalhos, principalmente quando tem as crianças, os adolescentes, que a gente faz algumas orientações, né? Que no caso é da psicóloga. E sobre o programa Bolsa Família, de setembro a dezembro, nós tivemos 18 novas inserções aprovadas pelo governo federal, né, para o nosso município, de novas famílias que passam a receber o benefício. Sobre os gastos do período, né, do exercício aí de setembro a dezembro de 2024. Tivemos um gasto de R$ 1.121.000
R$ 235,30. E o total, né, com a assistência social, se repete ali o valor, né? Então, a assistência social, a gente custeia lá com a maioria dos recursos do município, só os benefícios que vêm já de cunho de transferência de renda, ela vem do governo federal, e é muito importante aí colocar que tem muito investimento do nosso próprio município para fazer o atendimento das nossas famílias, né, de todo esse público atendido. Agora, alguma pergunta? Do programa total? Ainda a lista agora ela está em 169 famílias. O que acontece? Ela pode diminuir ou aumentar. Essas 18 novas inserções, elas são feitas pelo próprio governo federal. Então, o que acontece? Teve até meses que não teve um mês que eles inseriram várias, mas pode acontecer do quê? Essa inserção. Famílias que já têm o benefício em outro município, mudam-se para Serranópolis, fazem a atualização cadastral e elas passam a pertencer ao nosso município. Então, tem famílias que foram transferências e outras são famílias que vieram, que são novas, né? Então, a gente tem todas essas famílias. Hoje, o que a gente consegue fazer também para acompanhar? Nós temos um grupo, dentro daqueles números atendidos, que eu falei que de 18 a 59 anos nós temos 98 pessoas inseridas, nós temos um grupo de mulheres e de famílias que nós atendemos, que a maioria são beneficiárias desses programas de transferência de renda. Então, a gente consegue também acompanhar, além do trabalho individual, dentro dos grupos. Então, a gente faz o trabalho. Quando vocês veem, às vezes, a gente na praça, fazendo várias reuniões, ali essa semana foi no Clube Aliança, nós reunimos essas mães, além do pai, que é um serviço específico na assistência social. Então, a gente consegue também acompanhar por meio dos grupos, e quando a gente tem uma família que precisa um pouquinho mais de atenção, ela é inserida no PAIF e a gente trabalha individualmente. Por isso que a gente tem aquele número menor de 18 acompanhadas no PAIF. São aquelas famílias que precisam de um pouquinho mais de atenção ali. Então, a gente consegue do individual com a família e, no geral, que é o grupo, né? Então, a gente está tendo resultados assim bem efetivos nessa questão. E aí, agora eu vou falar um pouquinho sobre o relatório, vou falar sobre o nosso relatório quadrimestral de gestão, que é da pauta dos direitos da criança e do adolescente de setembro a dezembro. Então, ele vai apresentar ali, de acordo, a gente faz essa apresentação também, aprovação dentro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e também para o Poder Legislativo, e eles são referentes, e ele é referente às atividades desenvolvidas no nosso município de Serranópolis e Iguaçu, do que tange à política da criança e do adolescente. Então, ela já envolve ali várias outras coisas de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não só assistência social, mas tem gastos em outras áreas também, como saúde, educação, cultura, esporte e lazer. Pode passar, Lili. Então, faz parte, né, dessas políticas a assistência, a educação, a cultura e o esporte, e a nossa Secretaria Municipal de Saúde. São políticas e atendimento que a gente fala como transversais ao atendimento da criança e do adolescente. Então, nesse quadrimestre, nós temos, né, nossos 5 conselheiros tutelares elegidos aí, já em exercício, enquanto denúncias recebidas pelo Conselho foram, né, a gente tem um total ali de 91 atendimentos. Então, desses 91 do Conselho Tutelar, foram denúncias, tivemos 15 visitas realizadas, 52 atendimentos e o atendimento de horário de plantão 23. Né? Esses são os atendimentos, os números do Conselho Tutelar referente a esse quadrimestre. Pode passar. Em relação ao nível, né, de atenção dentro da básica, os números atendidos pelo quadrimestre por faixa etária. Então, ali vocês vão ver que vão ter já mais alguns números maiores. Então, a gente tem 39 crianças de 0 a 6 anos. De 7 a 17, nós tivemos 684 atendimentos. O auxílio natalidade foram 4 liberados. As orientações individuais, né, das famílias da assistência social, 119.
E as orientações psicológicas, né, os atendimentos 106 e os jovens aprendizes 6. Então, vocês vão ver que tem um número que talvez um pouquinho diferente, porque a gente faz atendimentos, nós temos 100 e poucos inscritos, mas esses 100 e poucos inscritos, eles fazem o quê? Eles vão no serviço de convivência, eles também fazem oficina de karatê, eles participam de outras coisas e outros atendimentos. Então, é um pouquinho diferente o número de inscritos e o número de atendimentos que você faz, né? Porque, às vezes, uma pessoa pode fazer 4, 5 atendimentos e participar de mais de uma atividade. Pode passar. Então, a questão da saúde, né? O sistema da vigilância alimentar e nutricional de atendimentos no quadrimestre, 838. Do Programa Nacional de Suplementação de Ferro não tivemos nenhum. Atendimentos realizados, né, pelo profissional da saúde, o médico pediatra, 522. E do Programa Nacional de Imunização de Vacinas, nós tivemos aí 630, né, atendimentos, totalizando 1.987. Na pasta da Educação, Cultura e Esporte, entre as crianças matriculadas e frequentes. No nosso CEMEI, 228 crianças, né, que são os nossos pequenininhos até os 4 anos de idade, dos 2 aos 4, né, que aos 5, na verdade, que é a idade, né, a partir dos 4 torna-se a idade obrigatória. O ensino fundamental, os anos iniciais, 322 crianças. A média total de 550 crianças ali dos anos iniciais do ensino fundamental, inseridos na nossa rede municipal de educação. No colégio, na parte estadual dos atendimentos, do Colégio Kennedy, nós temos 154 nos anos, né, do ano do ensino fundamental, e no ensino médio, 85, que totaliza 239 alunos matriculados e frequentes. Pode passar. E no Pedro Américo, que tem hoje, né, o período da jornada integral com os adolescentes, no ensino fundamental, nós temos 99 adolescentes, e no ensino médio, 62, o que totaliza 161 alunos do quadrimestre aí de setembro a dezembro. Na pasta da cultura, no departamento do que tange as oficinas que as crianças e os adolescentes frequentam, balé. Nós tivemos 220 inscritos, no coral 60, nas aulas de gaita 20, o teatro 20 crianças e adolescentes, na técnica vocal 48, a viola 12 e no violão 80, totalizando 508 crianças e adolescentes que participam dessas atividades culturais, a fim aí de promover o acesso informacional ao mundo cultural. No departamento de esporte, nós temos no futsal 419 inscritos meninos, no futsal feminino 52 meninas, no voleibol 188 meninas, no voleibol masculino 165, no futebol de campo masculino 120 meninos, totalizando 944, né, crianças e adolescentes ali que estão frequentando as oficinas de esporte, cultura e lazer que ofertamos no município. Sobre a questão orçamentária, na administração, então, da criança e adolescente, gastos do quadrimestre, R$ 89.702,63. Na assistência social, R$ 536.081,90. Na pasta da cultura, R$ 124.216,36. Desporto e lazer, R$ 3.695,68, totalizando um total de R$ 743.696,57 de setembro a dezembro de 2024. É isso. Agradeço a atenção de todos. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de solicitar a respeito aqui que você falou de 60 crianças, seria aqui, né, e adolescentes que fazem o coral. Quem que é o maestro?
Eu não participo da parte da cultura, tá? Então eu vou pedir desculpas que essa questão eu não vou saber te dizer. Então a parte do departamento da cultura, eles fazem outras atividades que eles não são muito ligados a nós. Então é uma questão que de fato tem que ter um pouquinho mais de articulação. Então hoje eu não vou saber responder para você quem são os oficineiros, né, responsável por executar as oficinas de coral, de viola, de violão, porque geralmente eles ficam mais no departamento da cultura. Mas eu posso trazer essa informação para a senhora, sem problema nenhum. Não, só para tirar uma dúvida, porque Uhum. todo ano vem esse coral, e todo ano eu queria perguntar, e Sim. sempre é o 60 o número que vem, e eu Sempre fica não esse número sei fixo. quem é que é o maestro, porque eu participo do coral à A noite, senhora também é coralista. mas Legal. dos adultos. Dos adultos. Eu gostaria de saber quem é que Sim. está e como é essa oficina, que não sei. Uhum. Podemos Podemos fazer o quê? A gente pode solicitar para o CMDCA essa informação e talvez um esclarecimento melhor de quais são os oficineiros agora para esse ano que trabalham, e a gente pode fazer uma apresentação para a Câmara. Eu acho que seria bem interessante, sim. Até para nós que, por exemplo, eu sou técnica de referência do serviço de convivência e eu também não conheço bem as pessoas. Eu conheço as professoras do municipal, do estadual, a gente tem uma articulação com o conselho tutelar, com a saúde, com outras, mas de fato com a Praça da Cultura acaba ficando, eles vão, frequentam, eles fazem, né? E a gente acaba não tendo contato, isso seria muito interessante também. E quanto aos jovens aprendizes que você colocou ali, Sim. O curso para a formação é realizado no município ou esses cursos são feitos em Medianeira? Os jovens aprendizes do nosso município, eles desenvolvem a parte teórica da aprendizagem profissional no Senac em Medianeira. Então é fornecido o transporte, eles vão e fazem o curso no estabelecimento do Senac. Então a aprendizagem profissional, ela funciona entre uma parte teórica da aprendizagem e a parte prática, né? E aqui também eles fazem o rodízio. Então eles vão, primeiro fazem um intensivo, tem que seguir o calendário da aprendizagem profissional, seguir todas as normativas do Ministério do Trabalho. Então, e depois eles finalizam o curso, eles também ganham um certificado. Então, hoje eles vão para a Medianeira, né? O Senac ele tem toda uma estrutura assim bem maravilhosa nesse trabalho, os instrutores da aprendizagem profissional. Então, hoje eles se deslocam para o município de Medianeira, na unidade do Senac, e o transporte é fornecido por nós, pelo município, né? Então, esse ano estamos esperando a abertura aí da nova turma também. Boa tarde, Andressa. Boa tarde. Sei que você não sabe, mas tem muitos números aqui que estão contradizendo. 120 no futebol de campo masculino. Eu acompanho bastante essa área e vou até me informar desses números, sabe? 120 é bastante, assim como o coral é bastante também. Só para mim. Sim, eu acho que, porque assim, né, eu trabalho na pauta da assistência social. Então, eu vou saber te dizer tudo o que você precisar da minha parte, que eu faço acompanhamento. Mas o que eu acho que a gente pode fazer é solicitar para o próprio conselho e solicitar o esclarecimento da presidente, e daí a gente pode, né, deixar mais claro essa parte, até falar os nomes de quem que é o maestro, quem que é o instrutor de viola, de gaita, como que está também a organização, né, do vôlei, enfim, das outras pautas, porque eu acho que é muito importante. Eu sei que várias das minhas crianças e dos meus adolescentes que frequentam o serviço de convivência vão no vôlei, vão no futebol de campo, fazem futsal, né? Então, a gente sabe que essas crianças estão sendo atendidas. E isso é muito bom, né, para o nosso município. Mas é uma informação importantíssima. Cabe a nós averiguar esses números, né? Porque quando se trata de números, fica complicado. Mas muito obrigado. Não, eu agradeço. Soma de atendimento. Deve ser 30, 30, 35, né? Porque é o número do mês, talvez. É uma.
ele acaba somando, então, várias vezes a mesma pessoa, porque é uma pessoa atendida, mas ela atendeu no mês de março, no mês de fevereiro, nesse caso aqui, setembro, outubro, novembro, né, dezembro. Isso. E às vezes no meio do caminho um desiste, então o atendimento ele pode mudar, pode ser que uma pessoa fique 2 meses sendo atendida e o terceiro mês não atenda e no quarto ela volta a ser atendida. Por isso que é um somatório, né? Então deve ser uma média, digamos, de 30 pessoas por mês fazendo a oficina, né? E no caso lá, não sei se quer voltar o slide, lá o total é 900 e poucos alunos ali mas há atendimentos, aí tem o futebol de campo e o futsal lá em cima, né? Mas tem uns que vão na de baixo e na de cima também, né? Que é o que... Isso, aham. Então pode ser nessa somatória mesmo. A gente só pode deixar talvez isso um pouco mais claro no próprio relatório, de deixar assim, isso são as crianças ativas e essa é a frequência dentro do quadrimestre. Talvez a gente pode criar uma coluninha mais ali para deixar mais claro, que nem no CRAS. Eu tenho 98 mulheres daquela faixa etária, mas quando eu somo os atendimentos, ele vai aumentar. Por quê? Até os idosos, eu tenho 85, mas no mês que eu tenho 4 ou 5 semanas, e eu consigo fazer atividades às 4 ou 5 terças-feiras, eu vou ter um número diferente de atendimento, porque eu tenho um idoso inscrito no serviço de convivência, mas naquele mês ele frequentou 5 vezes o CRAS. Ou, né, 6, se ele ainda frequenta uma outra atividade de PAEF ou PAEF. Então, tem a diferença entre eu estar inscrito e ativo e frequentando, porque a minha criança pode participar de 2 vezes, a mulher pode ir no grupo de gestantes e pode também participar de um outro grupo. Então, tem essa diferença entre o atendimento e estar inscrito e ativo, né, na atividade. Mas a gente pode talvez deixar uma coluna a mais, fazer um esclarecimento melhor do que está ativo também do mês, para ficar mais organizada a informação, né? Isso não tem problema, daí a gente solicita para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente também. Agradeço.